Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. O poder dos elogios na liderança de equipes. A escolha do tema de hoje, assim como os demais, foi baseada, essa escolha, diante de tudo aquilo que eu tenho como acesso, de dois lados dentro da organização, de ambas as partes, como a gente comenta, dos líderes que fazem parte aí de uma composição de tomada de decisões à frente de pessoas e também das equipes que precisam ali realizar suas atividades em prol de um resultado mediante aquilo que o líder espera dessas pessoas. Então eu tenho uma oportunidade e eu vejo isso como um privilégio de ouvir demandas, necessidades, desafios dos líderes, demandas, necessidades e desafios dos colaboradores. E ao ouvir as partes, eu entendo que a gente precisa também falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre elogios. Existem algumas visões um pouco distorcidas em relação a elogiar. E a gente precisa, líderes, mudar um pouco esse contexto. Eu já ouvi de alguns líderes que eles não elogiam porque eles acreditam que as pessoas se acomodam. Juliana, eu não elogio. Eu já fiz isso, não deu certo. As pessoas se acomodam, elas acham que elas já chegaram num nível de desenvolvimento excelente e elas acabam muitas vezes, o que mais me preocupa, no caso os líderes falam, eles acabam diminuindo o resultado. Então eles acreditam que elogiar é um fator negativo. E aí muitas vezes dentro desse processo a gente vê pessoas não utilizando esse instrumento, essa técnica, essa ferramenta, vocês podem dar o nome que quiser, para poder potencializar as pessoas. E Juliane, por que eu preciso elogiar? Porque vamos tirar a capa de colaborador. Então nós vamos chamar de colaborador, vamos chamar de pessoas. E tirem vocês a capa de líder também. Enquanto antes de serem líderes, vocês são pessoas. Nós, seres humanos, nós precisamos que algumas necessidades que nós temos sejam supridas. Ok? Todos nós temos necessidades. E dentre as necessidades humanas é a necessidade de reconhecimento, de se sentir valorizado, a necessidade de fazer parte de algo, de um ambiente, de um grupo. Todos nós. O que muda? O nível dessa necessidade. Então tem pessoas que sentem essa necessidade, mas num nível um pouco mais baixo. Outros sentem muita necessidade de ouvirem que aquilo que eles estão fazendo está bacana, de se sentirem parte daquele ambiente, de se sentirem reconhecidos, valorizados por fazerem tanto muitas vezes por aquela empresa, ou às vezes porque eles fazem talvez até pouco, líderes. Eu entendo isso, às vezes não é tanto quanto a gente gostaria, mas aquilo que eles estão fazendo na mente deles é o suficiente. E se nós enaltecemos aquilo que foi feito, a gente está dando como se fosse uma injeção de ânimo para que ele continue. E aquele ar de sentimento que vem dentro dele de nossa, estou sendo visto, nossa, eu fui reconhecido, nossa, então eu vou fazer mais, porque foi dito que eu estou indo no caminho certo. Então existem algumas histórias reais de pessoas, e eu faço parte de algumas dessas histórias também, onde eu já tive a oportunidade de elogiar pessoas que estavam num nível baixo, de resultado mediano, e até pessoas que estavam num nível excelente, que a gente fala, nossa, nem precisa elogiar. Não, a gente precisa, para que essa pessoa tenha ciência disso e para que ela continue entregando tanto quanto ela está entregando. Ou vou até um pouco mais fundo, para que ela entregue mais do que ela acredita que ela é capaz. Ela já chegou no nível máximo, e será mesmo que nós, seres humanos, chegamos no nível máximo? Então a gente está aqui nessa vida para poder progredir, e cada vez que a gente faz mais, a gente tem a chance de enxergar muitas vezes que nós entregamos mais do que aquilo que até então nós tínhamos apresentado para nós e para os outros, dentro de um ambiente corporativo. Então eu preciso, líderes, que vocês mudem essa visão, tirem essa distorção, porque ela é uma barreira diante dessa relação que vocês têm com as pessoas. Porque se a gente sabe que no momento que nós estamos vivendo, um dos maiores poderes que vocês têm nas mãos é a influência, nós precisamos então utilizar o elogio como uma ferramenta de trabalho. Existe uma maneira adequada, então existe um momento adequado para que esse elogio aconteça, a forma adequada, mostre o fato que a pessoa fez, que demonstra que ela foi bem, o que você esperava dela, o que ela entregou, o que você espera dali em diante. Seja claro, utilizem essa ferramenta no dia a dia, no cotidiano, às vezes ali no corredor com o colaborador, às vezes na própria sala de trabalho, mas não precisa ser exatamente num dia, com data, com horário para acontecer, que também deve ser feito, que é o que a gente chama de avaliação de desempenho, que tem toda uma estrutura para que isso aconteça. Mas tanto na avaliação de desempenho, momentos específicos para isso, quanto no dia a dia, utilizem essa ferramenta. Façam com que as pessoas tenham acesso àquilo que elas estão entregando, que às vezes nem ela tem ciência. Eu já tive resultados maravilhosos de elogios que eu fiz, mas no entanto reais, onde as pessoas talvez não tinham tanta clareza do quanto elas estavam indo bem,
ou pessoas que não estavam entregando o que eu precisava, mas com muita clareza eu mostrei que ela tinha valor. Então há uma diferença muito grande entre elogiar e bajular. Eu sou totalmente contra a bajulação, tá? Mas a gente sabe quando alguém nos bajula e quando o outro está bajulando alguém. Essa distinção é muito importante. Então eu não vou elogiar porque vai parecer bajulação. Não, se isso está partindo de nós de uma maneira muito autêntica, muito verdadeira, né, muito real, a gente pode fazer isso de uma maneira muito tranquila. E sempre, líderes, olhando aquilo de bom que a pessoa tem. Juliane, mas eu estou vendo tanto defeito. Ok, talvez você tenha uma apresentação muito grande de algo que não está sendo bacana, mas pega aquilo que você vê que ela faz, que essa pessoa entrega, que ela demonstra. É nisso que vocês vão elogiar, ok? E mostrando o que ela pode fazer de melhor também. Então nós precisamos usar mais esse método no nosso dia a dia. Precisamos elogiar mais as pessoas para que elas possam então muitas vezes se sentir mais motivadas, mais engajadas, com desejo de ter mais entrega e inclusive de permanecer mais tempo nessa organização, que hoje é um dos grandes desafios, é fazer com que as pessoas sejam retidas. O que é essa retenção de talentos? Fazer com que elas estejam não para sempre, mas o máximo de tempo possível dentro da organização. Então a gente tem que usar todos os métodos que nós temos nas mãos, e a influência é um desses métodos. Então eu gostaria muito, líderes, que vocês abrissem a mente e o coração para essas temáticas que a gente traz aqui dentro do quadro Líderes em Ação, porque está dentro da realidade que a gente vive. E a gente precisa se propor a mudar algumas formas de trabalhar, alguns pensamentos, alguns posicionamentos, se nós queremos ter um resultado melhor. Vamos elogiar mais. Até que as pessoas possam até nos elogiar mais também enquanto líderes, que às vezes elas não sabem como fazer. E se a gente cria esse espaço, esse caminho, a gente faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis para isso também. Fiquem atentos no próximo quadro, que eu vou trazer uma abordagem relacionada a isso, que vai compor ainda mais o que eu trouxe hoje para vocês. Até lá. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP-Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPOnet, democratizando a LGPD. Sugar Brasil, unificando o comércio global. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. Qualidade, sofisticação e requinte, você só encontra aqui na ZT Móveis. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. CM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. 2 Design, nascemos designers, crescemos comunicadores. Centro Automotivo Porto Seguro, Avenida Castro Alves, 1745.